Abram as vossas Bíblias, junto comigo, em Números. Existe esse livro na Bíblia, tá, gente? Números, capítulo 6, versículo 25, e depois vamos para Salmo 119, versículo 135. Vamos iniciar com dois versículos. Primeiro, Números, capítulo 6, versículo 25. E depois a gente vai pular para Salmos. Acharam? Amém, o amém agora foi em maior quantidade. Diz assim a palavra de Deus. Eu vou ler na versão nova, tradução da linguagem de hoje. Toda a ministração vai ser em cima dessa versão, e daqui a pouco eu vou explicar por quê. Diz assim a palavra de Deus: que o Senhor sorria para você. Que o Senhor sorria para você. Agora vamos em Salmo 119, versículo 135. Salmo 119, versículo 135. Diz assim: sorri para o teu servo e ensina-me o modo correto de viver. Sorri para o teu servo e ensina-me o modo correto de viver. Amém? Vamos orar mais uma vez, Pai? Te agradecemos por essa noite. Pedimos que a Tua palavra venha de encontro àquilo que precisamos ouvir. Fala conosco nessa noite, fala ao nosso coração, à nossa alma, ao nosso espírito, que possamos sair daqui cheios da Tua presença, cheios da Tua palavra, e realmente prontos para fazer aquilo para o qual o Senhor nos chamou. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade no meio da Tua igreja, toca agora cada coração, cada mente, e que possamos estar cativo à Tua palavra, porque a Tua palavra é vida, a Tua palavra é a verdade, a Tua palavra é aquilo que precisamos para ficarmos de pé. Por isso, Pai, quebra toda a barreira, tudo aquilo que impede os ouvidos nossos de estar sensíveis à Tua voz, e que possamos nessa noite estar mais perto do Senhor. Obrigado, Pai, porque eu sei que o Senhor já está movendo, já está trabalhando, já está fazendo. Usa-me como instrumento em Tuas mãos, que não seja a minha boca, mas a Tua boca que fale a Tua igreja. É o que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém? Eu estava meditando na palavra de Deus essa semana, e em Gênesis eu comecei a ler a Bíblia novamente, e eu cheguei em Gênesis capítulo 6, versículo 8, e uma frase me chamou a atenção. A frase diz assim: porém Noé achou graça aos olhos do Senhor. Achou graça aos olhos do Senhor. E eu questionei a minha leitura, falei, bom, graça não é a graça que eu penso que vem através de Jesus Cristo. Que graça é essa? E eu imaginei a cena de Noé olhando para Deus e olhando os olhos de Deus e achando graça nisso. E eu comecei a pesquisar e comecei a procurar o original dessa palavra, achou graça. Significa, Noé fez Deus sorrir. A palavra é fazer sorrir, achar graça. Noé foi um homem que fez Deus sorrir. Com a vida dele, ele alegrou o coração de Deus. E na minha mente veio quando Jesus estava na frente do túmulo de Lázaro e chorou. Por um lado, Deus sorri, por um lado, Deus chora. A nossa vida faz o que com Deus? Faz Ele sorrir ou faz Ele chorar? Como é que a nossa vida faz Deus reagir? Porque a gente se alegra quando a gente olha para uma pessoa e a pessoa está sorrindo para a gente. Parece que isso contagia. Parece que isso nos anima. E Noé foi um homem, a gente vai ver no decorrer da mensagem, que todo o tempo ele fez Deus sorrir. E o tema da nossa mensagem hoje é: sua vida pode fazer Deus sorrir. A sua vida pode fazer Deus sorrir. A questão é, está fazendo? Deus está sorrindo? Deus está alegre com você? Porque o sorriso de Deus, queridos, deve ser o maior objetivo da nossa vida. Qual é o filho que não deseja tirar um sorriso do pai? Qual é uma filha que não deseja tirar um sorriso do pai?
Porque um filho, ele faz de tudo para chamar a atenção do pai. Ele faz de tudo para o pai sorrir. E quando você olha uma pessoa sorrindo, parece que quebra você. Se você está na defesa, se você está todo... Quando você vê a pessoa sorrindo, você se desmancha na frente dela. Porque o sorriso, ele tem essa capacidade. E isso deve ser o nosso desejo. Será que a nossa vida tem arrancado os sorrisos de Deus? Parece uma mensagem simples, né? Deus sorrindo. Mas existem algumas coisas específicas na palavra de Deus que vão nos ensinar como fazer Deus sorrir. Como fazer Deus se alegrar. A gente precisa descobrir, porque fomos planejados para agradar a Deus. Você sabe qual é a maior razão da minha vida e da sua vida? Agradar a Deus. Deus nos fez para isso. E tudo que a gente faz precisa alegrar o coração de Deus. Por isso que quando uma igreja começa a louvar, quando uma igreja começa a adorar, quando uma igreja começa a se manifestar em adoração, eu tenho certeza que isso está fazendo Deus sorrir. Isso está fazendo Deus se alegrar. E a gente precisa descobrir como alegrar o coração de Deus. E Efésios capítulo 5, versículo 10, na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim, Paulo: descubram o que agrada a Cristo e comecem a praticar. Descubram o que agrada a Cristo e comecem a praticar. Podemos encontrar na Bíblia diversas histórias de homens e mulheres que fizeram Deus sorrir. Homens e mulheres que fizeram Deus se alegrar. Mas hoje eu quero falar de uma pessoa específica, de Noé. Eu estava meditando na palavra e a vida de Noé me chamou muita atenção, porque em todo tempo Noé fez Deus sorrir. Todo tempo Noé criou situações que alegrou o coração de Deus. No capítulo 6, versículo 8, diz assim, Noé dava alegria ao Senhor. Noé dava alegria ao Senhor. Isso significa, Noé achou graça aos olhos do Senhor. Essa é a tradução da palavra. Noé achou graça aos olhos do Senhor. E eu fiquei imaginando. Eu comentei aqui uma vez, quando eu leio a palavra de Deus, eu tento me colocar na cena. Foi assim que eu encontrei uma forma de conseguir entender a mensagem. Então, quando eu vou lendo a palavra de Deus, eu fico imaginando a cena acontecendo. Eu tento imaginar Noé diante de Deus, e Deus falando assim para ele, isso não está na palavra, tá? Isso é uma ideia que eu fiquei pensando quando eu estava lendo a palavra. Deus falou assim, esse sujeito me agrada e me faz sorrir. Vou começar tudo de novo com a sua família. Pelo fato de Noé ter agradado a Deus e ver que o mundo estava corrompido, para vocês entenderem o contexto, o mundo estava completamente corrompido. Completamente. Todas as pessoas faziam Deus se entristecer. Mas existia um homem que fazia Deus sorrir. Existia um homem que alegrava o coração. E eu imagino Deus olhando para Noé e falando, esse cara me agrada. Esse sujeito é diferente. Esse sujeito me faz sorrir o tempo inteiro. E eu vou começar tudo de novo. Através da família dele. Querido, quer recomeçar? Faça Deus sorrir. Quer recomeçar? Agrade o coração de Deus. Porque Ele vai derramar graça e favor sobre você. E você vai começar a fazer tudo da forma correta, da forma que agrada o coração de Deus. E observando a vida de Noé, podemos aprender algumas coisas, alguns atos, algumas atitudes que fez Deus sorrir. Primeira coisa, Deus sorri quando o amamos acima de qualquer coisa. Deus sorri quando o amamos acima de qualquer coisa. Noé amava a Deus acima de qualquer coisa no mundo. Mesmo quando ninguém mais amava a Deus, ninguém. Imagina uma nação, um povo que não amava mais a Deus. Era esse povo da época de Noé. Só ele continuou amando a Deus. Então, quando amamos a Deus acima de tudo, fazemos Deus sorrir. Fazemos Deus se alegrar.
E preste atenção no que a Bíblia diz em Gênesis capítulo 6, versículo 9, a parte B, diz assim: Noé seguia Deus constantemente e experimentava um íntimo relacionamento com Ele. Quando a gente experimenta um bom relacionamento, um relacionamento íntimo, e permanecemos constantemente, como diz a palavra, é porque amamos. Porque quem não ama não continua, quem não ama não gera constância, quem não ama não permanece. E Noé amava a Deus. Ele mantinha um relacionamento sozinho, porque ninguém mais acreditava em Deus. Isso irou Deus, que ele falou: eu vou acabar com a humanidade. Mas ele enxergou Noé, um homem que fazia ele sorrir. E é exatamente isso que Deus mais deseja em nós, um relacionamento feliz, alegre, que faça eu e você sorrirmos todos os dias e que também Ele possa sorrir com a nossa vida, com os atos. Entenda que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, observando os bons, os maus, os justos, os injustos, mas todos os passos que você dá vai gerar uma reação em Deus, ou de tristeza, ou de alegria. Porque Deus é uma pessoa, Deus tem sentimentos. Como eu falei no início da mensagem, Jesus chorou na frente do túmulo de Lázaro. Chorou quando soube da notícia que Lázaro havia morrido. Mas, ao mesmo tempo, Deus se alegrou com Noé. E, queridos, Deus, Ele deseja um relacionamento de companheiro, um relacionamento que Ele pode contar com você. Você não espera contar com Deus sempre? Você não espera contar com a fidelidade de Deus sempre? Ele também. Quando você acorda, Deus está pronto para te perguntar: posso contar com você hoje? Posso contar com meu filho hoje? Posso contar com a sua alegria, com a sua disposição, com a sua vontade de viver? Entenda, o que Deus mais quer é relacionamento. É que a gente venha conhecer a Ele todos os dias. Deus não quer mais sacrifício. E, na verdade, Deus nunca quis sacrifício, Deus quis relacionamento. E, através dos holocaustos e sacrifício, Ele queria ter um relacionamento com o seu povo. É interessante que Oséias, capítulo 6, versículo 6, na nova versão, diz assim: quero que demonstrem amor e não me ofereçam sacrifícios. Quero que me conheçam mais do que o desejo de fazer holocausto. E na nova tradução da linguagem de hoje, eu achei muito interessante: não quero sacrifícios, quero o seu amor. Não me interesso por suas ofertas, o que eu quero é que vocês me conheçam. Esse é o maior desejo de Deus. Não adianta você vir aqui na frente entregar seus dízimos e as suas ofertas se você não conhece para quem você está fazendo isso. É muito mais importante você conhecer Deus do que dar alguma coisa para Ele. Porque você só vai dar de coração quando você sabe quem Ele é. Você só vai dar de coração quando você conhece quem é que está recebendo. E é isso que Ele está dizendo aqui: eu não quero sacrifício, eu quero o seu amor. Eu quero que você me faça sorrir. Eu quero que você tenha um relacionamento comigo. Eu quero que você venha me conhecer profundamente. Vocês conseguem enxergar nesses versos o grande amor de Deus? O grande amor de Deus por nós? Ele também quer ser amado. E eu pergunto: qual é a pessoa que não quer ser amada? E Ele é uma pessoa. Ele é um pai. Qual é o pai que não se sente feliz e sorri quando um filho o ama? A gente tem o costume de relacionar com Deus à distância, porque a gente acha que Deus ou é muito ocupado, ou é divino demais, ou é soberano demais. Não, Ele é Pai. Ele é tudo isso, Ele é divino, Ele é soberano, Ele é Senhor, Ele é Deus, só que Ele é Pai. Existe uma paternidade, existe uma filiação. Isso é a base do relacionamento com Deus. Por isso que Ele quer manter esse relacionamento com amor. Entenda que Deus te ama profundamente, profundamente, mas Ele também deseja que você o ama profundamente. Relacionamento é uma via de mão dupla, é uma via de mão dupla. Amor vai, amor vem. Misericórdia vai, misericórdia vem. Companheirismo vai, companheirismo vem. Isso é relacionamento. Mas às vezes só Deus ama.
E a gente acaba não fazendo, através disso, Deus sorrir. Entenda que nada mais é importante do que um relacionamento e do que um amor em relação a Deus. Olha o que Jesus Cristo disse. Mateus capítulo 22, versículo 37 em diante, diz assim: ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e o maior mandamento. Se você não ama a Deus, não adianta você fazer nada por Ele. Se você não ama a Deus, não adianta você fazer nada por Ele. Por quê, pastor? Porque Ele quer primeiro o seu amor. Ele quer primeiro o seu coração. O resto é consequência disso. E foi o que Jesus Cristo disse: ame o Senhor de todo o seu coração, ou seja, de toda a sua entrega, de toda a sua consagração, de toda a sua doação, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Entenda uma coisa: amar a Deus não é sentimento. Por isso que ele diz todo entendimento. Amar a Deus é com a cabeça. Amar a Deus é de forma racional. Isso é uma entrega racional. Por isso que ele diz com todo o seu entendimento. Amar a Deus não é viver uma religião, não é viver. Amar a Deus é se entregar completamente a Ele, chegando ao ponto de fazer Ele sorrir, de fazer Ele se alegrar por você. E nessa noite, queridos, vamos fazer Deus sorrir, porque eu tenho certeza que Ele já está sorrindo desde os louvores. E eu tenho certeza que Ele vai continuar sorrindo com a minha vida e com a sua vida. Amém? Segunda coisa importante, que fazemos Deus sorrir quando confiamos nele completamente. Quando confiamos em Deus completamente, fazemos Deus sorrir. Fazemos Deus sorrir. Essa é a segunda razão por qual Noé agradou a Deus. Noé fez Deus sorrir porque Noé confiava completamente em Deus. Olha o que diz Hebreus capítulo 11, versículo 7. Pela fé, isso é confiança, Noé construiu um barco em terra seca. Ele havia sido avisado de algo que não podia ver e agiu apenas com base no que foi dito a ele. Como consequência, Noé tornou-se íntimo de Deus. Gente, imagina a cena. Deus aparece para Noé, diz que vai destruir a humanidade, mas diz para Noé que, através da família dele, vai fazer tudo de novo e manda ele construir um barco. Era a única informação que Noé tinha, a única. Mas pelo fato dele confiar plenamente nessa pequena informação, ele fez Deus sorrir. Porque a confiança faz Deus sorrir. Não existe meia confiança. Ou você confia ou você não confia. Ou você entrega ou você não entrega. A palavra de Deus não diz sim, sim, não, não? O que procede disso? Então confie plenamente no Senhor. Entrega. Como a palavra de Deus diz, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele. O mais, Ele fará. E, queridos, quando eu estava preparando essa mensagem, eu fiquei imaginando, como eu falei, a cena de Deus dizendo para Noé que estava decepcionado com a humanidade e que ele ia derramar uma grande chuva, que ele ia fazer o que conhecemos como dilúvio. Agora, para pensar comigo e imagina um homem que nunca viu chuva, nunca viu isso acontecer, porque antes a água brotava da terra para cima. Ele nunca tinha visto chuva na vida, não sabia nem o que era isso. E Deus fala para ele, monta um barco, constrói um barco com essa medida, com esse tamanho, porque vai chover. Agora, para pensar comigo, imagina a cabeça de Noé. A única informação que ele tinha era essa. Ou ele confiava, ou não. Construa um barco gigantesco e você vai salvar você, sua família e alguns animais. Porque eu vou começar de novo. Mas Noé nunca tinha visto chuva, nunca tinha visto dilúvio, nada. Em Gênesis capítulo 2, a gente tem um pouquinho dessa história.
Versículo 5 em diante diz assim: ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra. E também não havia homem para cultivar o solo. Todavia brotava a água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Noé não sabia o que era chuva. Noé não tinha noção do que Deus iria fazer. Mas ele confiou. Agora, Noé vivia centenas e centenas de quilômetros de oceano. Imagina esse cara distante de um mar, distante de um oceano, construindo um barco. Eu imagino ele pensando, tá, eu vou construir o barco, mas como é que ele vai para a água? Como é que ele vai para lá? Como é que ele vai chegar no lugar apropriado para um barco? Mesmo que ele pudesse criar alguma situação, ele não teria como transportar esse barco para lá. E outra coisa, como é que eu vou reunir animais aqui dentro? Como é que eles vão me obedecer e como é que eles vão vir aqui para dentro? E eu confesso que minha cabeça deu um nó. Eu falei, Jesus, se a minha cabeça deu um nó, imagine de Noé, que estava vivendo aquilo. Mas ele confiou. Mesmo diante dessas dúvidas, ele não apresentou desculpa, ele arregaçou as mangas e começou a construir um barco. E o pior, chamou sua família para participar da sua loucura, porque até o momento era loucura para todo mundo. Só não era para Noé. Porque quem confia é louco. Pensa nisso. Para os outros, quem confia é louco. Quando a humanidade olha um homem confiante, fala, o problema é que essa arca levou 120 anos para ser construída. Vocês já pararam para pensar nisso? Nada de chuva. 120 anos sendo construída. Imagine a família de Noé, pai, você está louco. E a gente escuta isso de vez em quando por causa da nossa fé, por causa da nossa perseverança, por causa da nossa luta, por causa daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente paga, no sentido de que vai acontecer, paga com a nossa vida, paga com a nossa luta, o nosso sofrimento. E é impressionante porque ele continuou 120 anos confiando em Deus. Queridos, não foram 120 anos, não foram 120 dias, foram 120 anos. Então, entenda, confiar completamente faz Deus sorrir. Faz Deus sorrir. E Noé passava um dia, 2 dias, 3 dias e nada de chuva. Nada de chuva. O solo estava úmido porque brotava água para manter a natureza viva, mas do céu para a terra nada acontecia. Imagina chegar a 100 anos e nem uma gota. E o barco já completamente, quase, pronto. E nada de chuva. Eu já pirava. Passa 10 dias, se não acontece, eu já fico meio... Imagina 120 anos, Ele confiou completamente. E ele não tinha tanta informação como temos hoje através da palavra de Deus. Aqui temos os milagres, aqui temos tudo que Deus fez. A nossa confiança ela pode ser um pouco mais fácil hoje. Mas Noé não tinha nenhuma referência. Ele só tinha uma informação. Eu vou destruir a humanidade, construo um barco porque vai chover. Era só essa informação que ele tinha. Mas mesmo assim, ele continuou confiando. Querido, entenda uma coisa. Sabe como é que Deus enxerga a sua confiança e a minha confiança? Como adoração. Deus enxerga a minha confiança e a sua confiança como adoração. Quando você confia em Deus, você está o adorando e fazendo Ele sorrir. Adoração não é só louvores, adoração é estilo de vida. Tenha um estilo de vida de um adorador. Acorde adorando, viva adorando, durma adorando, almoce adorando, trabalhe adorando, esteja em família adorando, porque se você está adorando, você está fazendo Ele sorrir. Vida com Deus
é uma vida de adoração. De adoração. E adoração requer fé. Só conseguimos adorar porque confiamos. Só conseguimos adorar porque cremos. E a fé é a base principal de um relacionamento com Deus, porque, como diz Hebreus capítulo 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. E agradar a Deus é fazer Deus sorrir. Sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Terceiro ponto importante para a gente entender o que faz Deus sorrir. Deus sorri quando lhe obedecemos de forma incondicional. Quando obedecemos de forma incondicional. Entenda uma coisa, Noé não tinha a mínima condição, entendimento de fazer o que ele fez. Mas ele obedeceu. Ele obedeceu. E tudo tinha que ser feito exatamente como Deus falou. Exatamente com as orientações e a planta que Deus deu. Deus deu uma planta para ele, faça assim. Medindo tanto de altura, tanto de largura, tantos compartimentos. Gente, vocês conseguem imaginar como era dentro da arca? Eu não faço a mínima ideia. Mas tinha lugar para todo mundo. Para todo mundo. Todos os animais que chegaram ali, tinha lugar para ficar. E um homem fez isso, sozinho, com a sua família. Gênesis capítulo 6, versículo 22, diz, Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Isso é obediência. Obediência é fazer exatamente aquilo que Deus te disse. Ah, mas Deus não me disse nada. Você está lendo? Porque se você começar a ler, Deus vai dizer o que você tem que fazer. Se você começar a meditar nessa palavra, Deus vai dizer como é que você tem que viver. Se você meditar nessa palavra, você vai saber o que Deus deseja da sua vida. Eu acho engraçado e interessante as pessoas falarem, nossa, mas Deus não fala comigo. Deus não me diz o que eu tenho que fazer. Já leu? Ah, não. Então fica difícil. A gente ainda fica esperando uma fumaça diferente, um fogo diferente, um sobrenatural para achar que Deus vai falar. Ele já fez tudo isso. Não estou dizendo que Ele não faça, Ele é soberano, Ele pode fazer um fogo descer agora aqui, porque Ele é soberano. Mas não tem necessidade disso. Ele fez isso naquela época porque tinha necessidade, fazia parte de um propósito. Mas agora, existe um livro fechado, completo, que ninguém acrescenta e ninguém tira nada. Gênesis e Apocalipse. Aqui diz o que Deus deseja de cada um de nós. Noé não tinha isso. Noé só tinha uma palavra. Noé só tinha uma visão. E Noé obedeceu de forma perfeita, perfeita. Por isso Deus sorriu para ele. Por isso Deus alegrou e fez a família dele se salvar e todos os animais que estavam ali dentro. Entenda uma coisa, querido, obediência, ela não é questionamentos, ela não é dúvida, ela é simplesmente ação. A única coisa que encaixa na palavra obediência é ação. Não é desculpa, não é porquê, não é questionamento, não, é ação. Obediência gera uma ação. Então não questione, se Deus já falou com você, faça. Faça. Porque isso vai fazer Deus sorrir. Amém, queridos? E a obediência, ela gera um resultado para Deus. Sabe como é que Deus sabe que nós amamos Ele? Através da obediência. A única forma de Deus saber que você ama o Senhor é através da sua atitude de obediência. E não sou eu que estou falando isso. É o próprio Jesus Cristo, João capítulo 14, versículo 15. Se vocês me amam e obedecem os meus mandamentos. Se vocês me amam, obedecem aos meus mandamentos. E onde estão os mandamentos de Deus? Aqui. Qual é a maior prova de amor de um filho para o pai? É fazer o que o pai pede. É fazer o que o pai pede. Não perguntando por quê, não perguntando quando, não perguntando nada. Ele simplesmente vai e faz. E quando você obedece, você ama Deus e faz Deus
sorri. Amém? Quarto ponto, já estamos caminhando para o final. Deus sorri quando louvamos e damos graças a Ele todos os dias. Deus sorri quando louvamos e damos graças a Ele todos os dias. É interessante que, depois do dilúvio, a primeira coisa que Noé fez foi construir um altar. A água baixou, ele saiu com a sua família, e a primeira coisa que ele fez foi um altar de louvor a Deus e de ação de graças. O que você tem feito pelo Senhor? Depois, por exemplo, de uma turbulência, depois que você passa um problema na sua vida, depois que você passa uma dificuldade, o que você faz como gratidão? Faça da sua vida um altar. Faça da sua vida um altar. Não precisa mais montar um altar e sacrificar animais em cima dele para agradar a Deus. Já tivemos um sacrifício único e perfeito, chamado Jesus Cristo. Agora, o altar de sacrifício é a nossa própria vida. Então, sempre que você passar um ciclo na sua vida, sempre que você passar um problema na sua vida, e esse problema for solucionado, porque ele sempre é em Cristo, faça um altar de consagração. Se consagre ao Senhor, porque dessa forma você vai estar louvando a Deus e rendendo graças a Ele. Gênesis capítulo 8, versículo 20 diz assim: Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, e tomando alguns animais, aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando sobre o altar. Foi a primeira coisa que ele fez. E às vezes a gente vive a vida no piloto automático, as coisas são solucionadas, os problemas são solucionados, e a gente esquece de fazer um altar de gratidão a Deus. A gente esquece. Sabe, queridos, quando está tudo bem, a gente esquece de muitas coisas. Quando está tudo mal, a gente lembra de muitas coisas. Não é assim? Quando está tudo bem, a gente esquece de muitas coisas. Quando está tudo mal, a gente lembra de muitas coisas. Então, a gente tem que, assim que estiver tudo bem, lembra do Senhor. Noé jamais esqueceu do Senhor. Até depois do dilúvio, Noé fez Deus sorrir, construindo um altar de entrega e sacrifício. E o salmista, eu acho lindo o livro de Salmo, porque, não sei se você sabe, o Salmo era o livro inário do povo. Eram os cânticos do povo, era livro de oração. E Davi foi um homem que teve muitas lutas, muitas batalhas, já esteve à beira da morte, foi perseguido. Mas olha o que Salmo 69, versículo 30 em diante diz: Louvarei o nome de Deus com cânticos e proclamarei sua grandeza com ações de graças. Isso agradará ao Senhor. Isso agradará ao Senhor. Queridos, não importa a circunstância, louve. Não importa a circunstância, adora. Continua. Continua sendo quem você é em Deus. E sempre se preocupe em fazer Deus sorrir. Deus se alegrar com a sua vida. Acorde de manhã já dizendo: Deus, que a minha vida hoje alegre o teu coração. Que a minha vida hoje faça o Senhor sorrir. Que a minha vida hoje faça o Senhor olhar para mim e entender que o que eu faço é para o Senhor. É para o Senhor. Acorde assim. Eu não sei como você acorda. Porque tem gente que acorda dizendo assim: que droga, mais um dia. Eu confesso que eu conheço um monte assim. E quer chegar no final do dia e está tudo bem. Acorde louvando, acorde adorando, acorde fazendo da sua vida um altar. Amém? E por último, queridos, para a gente finalizar, Deus sorri quando usamos as nossas habilidades. Habilidades. Que olha que para construir aquela arca tinha que ser bom. Pelo menos de madeira tinha que entender. Né? Entenda uma coisa, tudo que você precisa para viver, você já tem dentro de você. Todos os dons, todos os talentos. Quando você foi feito, isso foi colocado em você.
E a pessoa que está do seu lado não tem os mesmos dons e talentos que você. Só você tem. Só você tem. Ninguém é igual a ninguém. Você é exclusivo para Deus. Mas quando você usa as suas habilidades, você faz Deus sorrir. E entenda uma coisa, usar as habilidades que você tem, não é só dentro de uma igreja. Porque dentro da igreja aqui a gente tem um monte de pessoas que servem. E cada um serve de acordo com a sua habilidade. Uns servem atendendo pessoas, outros servem tocando, outros servem na mídia, que a gente esses dias até brincou, não sei se o Sabino ouviu isso, eles são os medianitas, né? Então a gente agora está chamando ele mídia medianitas. Deixa eu encontrar com o Davi aí para ver o que vai acontecer. Então, queridos, cada um na sua área usando as suas habilidades. Mas ei, usa as suas habilidades na sua família, usa as suas habilidades no seu trabalho, usa as suas habilidades nos seus relacionamentos, porque isso vai fazer Deus sorrir. Não só aqui dentro, lá fora. Porque a maior vida da igreja acontece lá fora. Então as suas habilidades têm que ser lá fora. Esses dias eu estava conversando com o André, a gente foi fazer uma visita a um casal de amigos, e depois eu virei para o André e falei assim, André, como é legal, como é interessante a gente viver o reino de Deus fora da igreja. Porque o reino de Deus não está limitado aqui, em quatro paredes, o reino de Deus é lá fora. É lá onde tudo acontece. Então use as suas habilidades. Se você é bom em oração, ore lá fora. Se você é bom em aconselhamento, aconselha lá fora. Se você é bom em cuidar de pessoas, cuida lá fora. Aqui dentro também, tá, gente? Eu só estou dando um exemplo, que o reino é lá fora. O reino acontece mesmo lá fora. Aqui a gente é preparado para ir. Entendeu? Aqui a gente é preparado para ir. E de pregar o evangelho a toda criatura. Aqui a gente se prepara e lá a gente ataca. Amém? Então o reino de Deus está lá fora. Para a gente aconselhar, cuidar, orar e ver o milagre acontecer. Amém? Então use as suas habilidades, porque ela vai agradar o coração de Deus. Tudo que vocês fizerem deve agradar o coração de Deus. Eu quero chamar o pessoal do louvor já para chegar, e eu quero finalizar lendo com vocês. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 9. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 9. Diz assim: acima de tudo, o que nós queremos é agradar o Senhor. Seja vivendo no nosso corpo aqui, seja vivendo lá com o Senhor. Eu vou repetir. Acima de tudo, o que nós queremos é agradar o Senhor. Seja aqui, vivendo no nosso corpo aqui, ou seja vivendo lá com o Senhor. Eu estou usando a nova versão, tá? Às vezes aí para você está bem diferente, porque a nova versão é bem diferente. Mas ela é uma tradução mais clara, mais limpa, para que a gente possa entender mais a profundidade do versículo. Amém? Nosso maior desejo, a nossa maior vontade deve ser agradar a Deus. Então, tudo que você fizer, observe se está agradando a Deus. Se não agradar a Deus, não faça. Se o que você fizer for agradar só você, o seu eu, não faça. Tudo que você colocar a mão para fazer, deve fazer Deus sorrir. Então hoje a sua vida pode fazer Deus sorrir. A nossa vida como igreja pode fazer Deus sorrir. Quem está disposto a alegrar o coração de Deus? Amém? Que nessa noite a gente tenha consciência disso. Amanhã a semana vai começar. E tudo que você fizer amanhã, que faça Deus sorrir. Amém, queridos? Vamos ficar de pé para a gente orar? Glória a Deus. A gente tem as nossas dificuldades, a gente tem as nossas lutas, mas quando a gente entende o maior objetivo da nossa existência, quando a gente entende o maior objetivo de que por que fomos criados, para que fomos criados, a vida se torna mais leve.
as lutas se tornam mais tranquilas. E mesmo dentro de uma grande batalha da sua vida, você pode fazer Deus sorrir. Você pode fazer Deus se alegrar. Comece a imaginar a cena vendo Deus sorrindo para você todos os dias. Acorde de manhã desejando que tudo que você fizer alegre o coração de Deus. Coloca a mão no seu coração, vamos orar. Pai, te agradecemos pela tua palavra. E queremos nessa noite, Pai, entender que fomos criados, fomos feitos para agradar o teu coração, não para agradar esse mundo, não para agradar pessoas, mas agradar o teu coração. Que o nosso maior desejo essa noite seja realmente fazer o Senhor olhar para nós, sorrindo, alegre, e dizendo como o Senhor disse para o seu Filho Jesus Cristo: esse é meu Filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu me alegro. Que possamos ouvir isso do Senhor essa noite: esse é meu Filho amado, em quem eu me alegro. Que o nosso coração possa estar disposto a gerar ações e atitudes que vão fazer o Senhor sorrir em todas as áreas da nossa vida. Que possamos ter a consciência de que todas as nossas atitudes devem alegrar o seu coração, porque foi para isso que nascemos. Nascemos para te adorar, nascemos para te louvar, nascemos para te alegrar. Ah, Pai, que possamos todos os dias arrancar um sorriso do seu rosto, e o Senhor olhar para nós com orgulho, com amor, com alegria, e dizer: esse é meu filho, minha filha amada. Ah, Pai, os teus filhos estão aqui diante da tua casa, receberam a tua palavra, e que essa palavra essa noite possa realmente produzir frutos no coração de cada um deles. Que eles possam sair daqui cheios da tua presença, e que amanhã ao acordarem possam fazer o Senhor sorrir, independente das circunstâncias. Que o Senhor se alegre com cada um deles, e que o Senhor diante disso venha os abençoar, porque fazendo o Senhor sorrir, o Senhor tem prazer em abençoar, prazer em cuidar, prazer em orientar. Que possamos estar com o nosso coração sensível para te obedecer, independente daquilo que o Senhor pedir para nós. Que possamos continuar a nossa vida te alegrando, Senhor. Por isso, Pai, eu te peço, abençoa agora cada casa, cada família, cada pessoa aqui que está representando o seu lar, a sua família. Que eles possam sair daqui alegres e já fazendo o Senhor sorrir nessa noite. Obrigado, Pai. Obrigado pela tua palavra. E eu te peço, os abençoa, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, hoje e sempre. Amém e amém. Aplaudam o Senhor, queridos.